Bom dia, irmãos. Tudo bem? Paz seja com todos. Amém? Vamos começar mais uma contação de história. Vamos chegar para cá. Já convido os irmãos que não estão com a Bíblia ainda em mãos já para pegar essa Bíblia, para a gente fazer o acompanhamento. A gente vai contar um pouco de história, vai ler um pouquinho, para a gente poder ir mostrando assim, de acordo com a Bíblia, a história de hoje do nosso irmão Moisés. Ela seria contada, iniciada no domingo passado, mas acabou que a história de José a gente ficou empolgado e foi contando mais detalhes e aí acabou tomando mais tempo do que a gente previa. De toda forma, hoje nós vamos começar a história de um irmão muito importante para nós. Ele é o escritor dos 5 primeiros livros da Bíblia, ele é uma pessoa que é chamada de o libertador do povo de Deus. Ele é responsável, estou dando os spoilers, mas os irmãos só vão saber os detalhes dessa história se acompanharem aí a gente ao longo de hoje e dos próximos domingos, que a gente vai contar a história de Moisés, porque ela é um pouco grande. Então Moisés, ele tem um significado e uma importância muito grande para nós. Ele foi quem escreveu, né? Foi o instrumento do Senhor para escrever os 10 mandamentos. Ele é uma pessoa que tem uma importância muito grande no Velho Testamento, responsável por libertar o povo de Deus do Egito. Hoje nós vamos falar especificamente, principalmente sobre essa parte, sobre, né, essa saída do povo de Deus do Egito. Então nós vamos entender quem é o irmão Moisés e todo o trabalho dele aí sendo usado pelo Senhor para libertar o povo de Deus do Egito, tá bom? Os irmãos que já encontrou a Bíblia, abram lá em Êxodo capítulo 1 e vamos orar para que o Senhor abençoe nossa contação de história desse domingo de manhã, tá bom? Então oremos. Senhor Deus e Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus nós te louvamos, exaltamos, adoramos e engrandecemos o teu precioso nome. Pai, nós somos gratos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, ante a tua presença, ouvindo e falando sobre a tua palavra, reunidos no teu nome. Nós cremos que o Senhor está aqui porque a tua palavra diz que onde estão 2 ou 3 reunidos no teu nome, ali o Senhor está. E nós cremos que, embora não estejamos, Senhor, fisicamente reunidos, nós estamos unidos diante do mesmo propósito como igreja do Senhor. Por isso, Senhor, manifesta da tua presença, Senhor, nas nossas vidas. Aqui, Senhor, onde eu estou, falando através da minha boca e sendo, Senhor, me usando como instrumento nas tuas mãos, para que eu possa, Senhor, direcionar os meus irmãos, Senhor, contando sobre a história da vida de Moisés, que seja claro, preciso, que seja, Senhor, conforme o Senhor tem para que seja. E, Senhor, na casa dos meus irmãos, que o Senhor esteja lá, Senhor, abrindo os olhos, voltando, Senhor, a mente, o coração, Senhor, deles, para que ouçam a tua palavra e que isso fique guardado no coração de cada um dos meus irmãos, que seja claro, Senhor, que qualquer, Senhor, astúcia do inimigo para roubar a tua palavra, para roubar a semente, nós repreendemos e expulsamos em nome de Jesus, Pai. Pensamentos intrusivos, Senhor, qualquer, Senhor, ação do diabo, Senhor, para que não fique claro, para que os meus irmãos não entendam, nós repreendemos e expulsamos em nome do Senhor Jesus. Mais do que isso, Pai, nós pedimos também ao Senhor que essa palavra, além de ficar guardada aos nossos corações, que nós tenhamos a capacidade de aplicá-la, Senhor, no nosso dia a dia, na nossa vida, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a aprendermos na prática, Senhor, sobre a vida do nosso irmão Moisés. Que em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa estar aqui conosco continuamente, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, Deus. Amém e amém. Amém, irmãos? Irmãos, Êxodo capítulo 1, versículo 8, está dizendo o seguinte: levantou-se sobre o Egito um novo rei, que não conhecia nada sobre a vida de José. Então proclamou ele ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel tornou-se mais numerosos e mais poderosos do que nós. Então, nós acompanhamos, né, no domingo passado a história do nosso irmão José, que através dele o Senhor levou o pai dele e toda a sua família e todo mundo ali para o Egito. E eles foram ali, habitaram na terra de Gozém, e eles eram pastor de ovelhas, e que o faraó, o rei do Egito naquela época, tinha grande apreço pelo irmão José, e por isso ele recebeu, né, todo o povo
de Israel ali recebeu todo esse povo e deu um lugar para eles morar. Só que, para a gente entender sobre a importância e a vida do irmão Moisés, nós precisamos entender o contexto, o que estava acontecendo ali naquele momento. Só um instante, irmão. Então, assim, o povo, os egípcios, começaram a perceber, morreu-se o faraó, e foi levantado um novo líder ali, morreu esse rei, e um novo líder foi levantado, e esse novo líder não compartilhava mais da sabedoria de José, ele não compartilhava dos princípios, ele não tinha sido aquele rei que recebeu os hebreus ali naquele lugar. E esse novo rei do Egito começou a conversar ali com seus conselheiros, com o seu povo, e falar, olha, o que está acontecendo, né? Esse povo hebreu está tomando conta aqui da nossa terra. Esse povo hebreu são mais numerosos, são mais poderosos. É importante que a gente tome uma medida aí, porque se de repente esse povo se rebela contra nós, nós não vamos ter nenhuma chance, né, de conseguir vencer esse povo. E eles começaram ali a tramar alguma forma de impedir o crescimento do povo de Deus ali dentro do Egito. Eles começaram a oprimir, eles começaram, de certa forma, a deixar a vida dos filhos de Israel, ali do povo de Deus, muito difícil. Eles oprimiam a ponto de deixar a vida desse povo amarga, porque eles obrigavam esse povo com trabalho, e eles faziam, o povo de Israel, eles eram encarregados de fazer a parte mais difícil do trabalho. Era esse povo que fazia as tarefas pesadas, as tarefas que tinha a ver com músculo. E essa estratégia do rei do Egito de eliminar o povo de Deus, de parar o crescimento dele, não deu certo. O que ele então resolveu? Ele partiu para uma situação mais extrema. O Egito tinha lá as parteiras, e aí o rei do Egito combinou com essas parteiras e falou assim, olha, deixa eu te falar, a partir de agora, todas as mulheres do povo hebreu, do povo de Israel, que nascesse, quando o menino nascer, você vai ver. Se for homem, você vai matar esses meninos. Se for mulher, você pode deixar viver. E aí foi essa a ordem que o rei do Egito deu para as parteiras, né? Só que não estava funcionando, porque essas mulheres, elas eram tementes a Deus. E aí o Senhor, né, deu uma estratégia para essas mulheres, porque Faraó chamou e falou assim, olha, o que aconteceu? Eu te dei uma ordem, vocês não estão me obedecendo. Essas mulheres falaram, as hebreias, elas são muito fortes, elas são diferentes das mulheres egípcias. Todas as vezes que nós chegamos lá, elas já deram à luz. Então, assim, nós não conseguimos. E aí o Senhor livrou essas parteiras da mão do rei do Egito, porque o Senhor, elas eram fiéis e tementes ao Senhor. Então agora nós vamos ler no capítulo 2 um pouquinho para a gente saber, porque esse é o momento que nasce o irmão Moisés. Esse é o momento que nasce o nosso personagem. Então eu contei para os irmãos todo o contexto, o porquê que o rei do Egito estava ali tão querendo acabar com o povo de Deus. Por que Deus então levanta o irmão Moisés? Porque o povo de Deus estava oprimido com os seus trabalhos, o povo de Deus estava amargurado com um tanto de trabalho, estava amargurado com a vida que lhe foi imposta pelo rei do Egito. Amém? Então, capítulo 2, versículo 1. Enrolei aqui. Certo homem da tribo de Levi foi tomar por esposa uma descendente também de Levi, a qual concebeu e deu à luz a um menino. Vendo que era bonito e saudável, escondeu ele por 3 meses. Então, aqui nós estamos falando sobre o irmão Moisés. Ele é filho de 2 hebreus da tribo de Levi. E a mãe ali deu à luz, e diante daquela ordem do faraó, do rei do Egito, de que mataria os meninos, quando ela viu que esse menino era saudável, que era bonito, que se o rei do Egito soubesse da existência desse menino, ele morreria, ela escondeu ele. Quando não dava mais para esconder, o menino foi ficando muito grande, já chorava muito, já ficava numa situação muito difícil, ela então pegou esse menino, colocou dentro de um cesto,
usou aí técnicas para impermeabilizar esse cesto. O que é? Para não entrar água dentro desse cesto, passou ali uma argila, um pinche, deixou esse cesto ali, de certa forma, a não encher de água, colocou então o menino e deixou ele, né, descer pelo rio. E o Senhor então providenciou que a filha do faraó desceu para tomar banho no rio. E ela viu esse cesto, e aí mandou as servas dela apanhar. Quando ela abriu o cesto, ela viu que era uma criança, e ela achou bonito o menino aos olhos, e ela, sabendo que era um filho dos hebreus, mesmo assim, ela toma essa criança para si. A irmã do Moisés aproximou essa filha de Faraó, falou: olha, você quer que chama uma mulher hebreia para que possa criar essa criança, para que possa, né, dar leite, alguém que vá criar essa criança? E aí a filha do Faraó falou prontamente que sim. Então foi a providência que o Senhor deu para que a mãe criasse Moisés. E aí a filha do Faraó fala para ela: olha, leva esse menino, amamenta ele para mim, cuida dele e eu ainda vou te pagar. Então, né, imediatamente a mãe de Moisés cumpre conforme a ordem da filha de Faraó, e quando Moisés cresce, ela entrega a filha do Faraó, e a filha do Faraó adota ele e põe o nome de Moisés, justificando que eu o tirei das águas. Tá? Então essa é a história inicial do irmão Moisés, da infância dele. E logo mais, quando o irmão Moisés já está adulto, ele sai para visitar, né, o lugar onde estavam os hebreus, e aí foi quando ele descobre que a vida dos hebreus era árdua, que era uma vida duríssima. E quando ele viu que tinha ali um egípcio maltratando os irmãos hebreus dele, e ele descobriu aquela situação, Moisés então se enfurece e vai lá e mata aquele egípcio, defendendo os seus irmãos hebreus. E aí ele enterra o corpo desse egípcio e não deixa nada descobrir. Depois disso ele presencia uma briga entre dois hebreus, e esses dois hebreus, Moisés vai falar assim: olha, vocês são irmãos, por que vocês estão brigando? E esses hebreus viram e falam assim: olha, quem te colocou como nosso juiz? O porquê que você está aqui dando palpite a respeito, né, na nossa vida? E ele falou assim: por acaso você vai matar a gente também, igual você matou o egípcio ali? E isso fez com que Moisés se ficasse muito preocupado, temesse ali por sua vida. Por quê? Ele indagou: olha, se até os hebreus sabem que eu matei esse egípcio, o faraó também já sabe. O faraó vai atrás de mim e vai me matar. Então Moisés ele fugiu ali para o deserto e ele foi morar na terra de Midian. E havia ali um sacerdote em Midian que tinha 7 filhas, e elas foram buscar água para o rebanho, e quando chegou lá, alguns pastores começaram a expulsar elas dali. Foi um momento então que Moisés, né, foi buscar ali ajudar essas pessoas, e por isso elas foram muito rápidas, e estranhando o seu pai que elas conseguiram alimentar, dar de beber para o rebanho de forma muito rápida, ele indagou o que havia acontecido, e elas disseram: olha, foi um homem, né, que nos auxiliou. E esse sacerdote imediatamente convidou Moisés, que aceitou o convite e concordou em ir ali jantar com aquele homem. Moisés passou a morar na casa daquele homem, e aquele homem deu uma das suas filhas como esposa de Moisés, a filha chamada Zipora. E Moisés então tem um filho, que é o Gerson, e depois disso... E Moisés então tem um filho, e depois de muito tempo, Moisés fica morando ali por um tempo. O Senhor, acabou que o povo de Deus ele estava profundamente oprimido e clamava ao Senhor.
Então o Senhor, ele se lembra, ele ouve, né, o lamento de Israel. O Senhor, ele vai ouvir que o clamor daquele povo que está sofrendo no Egito. Aquele povo começa a clamar ao Senhor e o Senhor então responde. Moisés, ele, então, num determinado momento, Moisés, ele vai e... Vamos ler, para a gente, essa parte é uma parte importante, vamos ler. Êxodo 3. Moisés, ele apacentava o rebanho e lá no versículo 2, Moisés, vamos ler o versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Reuel, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça ardente. Moisés observou, eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés, que coisa impressionante, por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha? Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor, e Deus o chamou do meio da sarça ardente. Moisés, Moisés, ao que prontamente ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou dizendo, não te aproximes daqui, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. Disse o Senhor, certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto estão padecendo. Por esse motivo desci, a fim de livrá-los da mão do Egito, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, aonde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amoreus, dos fariseus e dos aveus e jebuseus. Então, irmãos, vamos ler o 12. 11. Moisés, contudo, interpelou a Deus. Quem sou eu para me apresentar diante do faraó e fazer sair os israelitas do Egito? Assegurou-lhe Deus. Eu estarei contigo. Esta é a prova de que eu sou sou eu quem te envia. Quando fizeres o povo sair do Egito, vos prestarei culto a Deus nesse monte. Amém? Por que eu quis ler essa parte, irmãos? Porque essa parte é uma parte onde é muito conhecida, que os irmãos falam sobre a sarça ardente. A sarça ardente é o lugar onde o Senhor, então, definitivamente escolhe a Moisés. Moisés chega naquele momento em que Moisés é escolhido pelo Senhor, ele é escolhido nesse ponto. Tá? Depois disso, o Senhor revela o seu nome a Moisés. O Senhor fala a Moisés, vai dizer que o eu sou te enviou. Porque é somente o Senhor. Então, o Deus Yahvé enviou a Moisés e revelou o nome, que ele era o Deus de Jacó, Isaque e tudo. Moisés, ele é encaminhado para poder fazer naquela terra, no meio daquele povo, para poder fazer, então, eles crerem, se apresentar diante do Egito e fazer eles crerem que foi o Senhor que enviou Moisés como seu libertador. O Senhor vai utilizar, então, de algumas estratégias através da vida de Moisés para poder assegurar e garantir que o propósito dele fosse cumprido. Êxodo 4. Moisés, nós vamos passar para Êxodo 4, porque Moisés, ele passa algum tempo olhando para si, olhando para suas dúvidas e para suas incertezas, e ele vai tendo alguns diálogos com Deus que vai se estender muito se a gente ficar aqui, dizendo, olha, eu sou ruim para conversar, como que eles vão acreditar? Por que eles vão acreditar em mim? Eu sou uma pessoa simples, como que eu vou me apresentar diante, né, de Deus, diante do rei do Egito? Perdão, irmãos. E aí o Senhor, então, fala para Moisés, pega esse cajado que está aqui, joga no chão.
Tá vendo? Agora é uma cobra, agora pega. Aí Moisés pegava e se transformava num cajado. Moisés ainda não acreditou. Então Moisés vem, coloca a mão no peito, e Deus ordena para que Moisés coloque a mão no peito, e Moisés então tira a mão e a mão tá leprosa. Quando Moisés coloca de novo, Moisés ele é curado. Então Deus ele vira e fala assim, olha, e Moisés insiste, fala assim, olha, eu sou ruim para conversar, não é essa a parte. Então Deus fala assim, leva seu irmão Arão. E tudo que eu te disser, Arão vai falar aos israelitas, e depois Arão vai levar essa situação diante de Faraó. Então, vamos ler lá no capítulo 5, quando Moisés já chega, porque Moisés vai junto ao povo israelita e fala junto aos anciãos, então Moisés vai até Faraó. Êxodo 5. Mais tarde Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e lhe anunciaram: assim diz Yahvé, o Senhor Deus de Israel: deixa o meu povo partir, para que possam celebrar uma festa em meu louvor no deserto. E replicou o Faraó: quem é Yahvé, para que ouça a sua voz e deixe Israel partir? Não conheço Yahvé, tampouco permitirei que os israelitas saiam da minha terra. Então lhe explicaram: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Deixa-nos ir pelo caminho de 3 dias de marcha do deserto, a fim de oferecermos sacrifício a Yahvé, o Senhor. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas, pestes ou espadas. No entanto, questionou o rei do Egito: por que Moisés e Arão quereis dispersar o povo dos seus trabalhos? Ide às vossas tarefas. Então, nesse momento que eles se apresentam diante de Faraó, Faraó tinha trabalho grátis ali com o povo hebreu, que estavam ali na condição de escravos. E Moisés fala: olha, deixa o povo partir. Moisés mostra os sinais e maravilhas, o que os feiticeiros de Faraó vão fazer, vão replicar aquela situação. Então, quando Moisés joga ali o cajado dele, se transforma em serpente. Os feiticeiros também jogam os dedos que transformam, só que a serpente que surge do cajado de Moisés, ela come todas as serpentes ali dos feiticeiros do rei do Egito. E mesmo assim, o Faraó não se compadeceu. Ele falou: olha, para que eu vou abrir mão? O povo tem que trabalhar, eu não vou deixar vocês saírem e ficar lá festejando no lugar de trabalhar. Então o Faraó, ele fala para os seus, fala assim: olha, o povo tinha que produzir uma quantidade X de trabalho, eles tinham que produzir os tijolos ali, e vocês davam a palha. A partir de agora eles vão ter que produzir o mesmo tanto, e eles vão ter que pegar a palha. E aí Moisés então, esse povo vai ser mais subjugado, vai ser mais maltratado, vai sofrer ainda mais para poder então conseguir fazer os seus trabalhos. Então o Faraó subjuga ainda mais esse povo, ao ponto que o povo se revolta com Moisés, e Moisés então pede ao Senhor e clama. E nós vamos ler lá no capítulo 6 de Êxodo, no começo, quando Deus vai responder a oração que Moisés faz a ele, tá bom? Então Yahvé respondeu às súplicas aflitas de Moisés: agora, portanto, verás o que eu hei de fazer ao Faraó, pois é pela intervenção da minha mão poderosa que os fará partir, e por minha mão poderosa os expulsará do seu país. Disse mais Deus a Moisés: eu sou Yahvé. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, mas pelo nome de Yahvé não lhe fui conhecido. Estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que residiam como estrangeiro. Eu ouvi o gemido dos filhos de Israel, as quais os egípcios escravizaram, e eu me lembrei da minha aliança. Portanto dirás aos filhos de Israel: eu sou Yahvé, e os farei sair debaixo das cargas do Egito. Vos libertarei da escravidão, e vos resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Amém? O Senhor, então, ele faz as promessas. O Senhor, ele é muito pontual em dizer que Moisés está ali sobre a ordem do Senhor e que ele vai libertar o povo dele da aliança. E é muito importante nós entendermos, irmãos, que
O povo não sai do Egito imediatamente porque o Senhor ele quer fazer-se conhecido. Esse povo ainda não conhece Deus da forma com que o Senhor quer ser conhecido. O Senhor ele quer ser o Deus daquele povo. Não quer ser o El Shaddai anterior, ele quer se revelar àquele povo. Então, esses sinais e maravilhas que Arão Arão e Moisés vão trabalhando, eles são para que o Senhor seja glorificado e conhecido no meio do povo. Então, mais uma vez, assim, eles se reúnem lá com Faraó e Faraó está com o coração irredutível, se mostrando que não vai fazer, e aí, se cumprindo aquilo que havia sido feito, Deus manda a primeira praga, que são as 10 pragas do Egito. Então, vamos ler Êxodo 7,14. Ordenou Yahvé a Moisés: o coração de Faraó está irredutível, ele se recusa a deixar o povo partir. Vai ao Faraó pela manhã, e eis que sairá as águas, e estarás à espera dele na margem do Nilo. Tomarás na mão o cajado que se transformou em serpente. Tu lhe dirás: Yahvé, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti, para te dizer: deixa o meu povo partir para que me sirva no deserto. E eis que até agora não tens ouvido. Assim diz Yahvé: nisso saberás que sou Yahvé. Com este cajado que trago à mão, ferirei as águas do Nilo, e elas se converterão em sangue. E aí, Moisés vai de encontro, como o Senhor manda, fala com o rei do Egito. Ele fica irredutível, esse faraó fala que não vai, então Deus vai e transforma a água do rio Nilo e todas as águas em sangue, e os peixes que estão ali morrem, e surge um odor muito forte, e mesmo assim o coração do faraó se torna irredutível. Sendo então que Deus precisa mandar a segunda praga. E vamos ler agora no capítulo 8, versículo 1, sobre a segunda praga, a praga das rãs. Falou Yahvé a Moisés: vai ter com Faraó, e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, deixa o meu povo partir para que me sirva. Agora nós vamos para o 3. O Nilo ferverá de rãs, e elas subirão e entrarão no teu palácio, nos teus aposentos, no teu quarto de dormir, sobre o teu leito, e nas casas dos teus conselheiros, e na habitação do teu povo, e nos teus fornos. E então, e mesmo assim, o faraó não permitiu com que o povo parta. E aí, assim como o Senhor ordenou, foi feito, e essas rãs elas invadiram o Egito. E aí o coração de Faraó ainda assim não se amoleceu, e ele continuou, e foi necessário que encaminhasse a terceira praga. A terceira praga são a praga dos piolhos. E da mesma forma, ele vai até o rei do Egito com a praga dos piolhos, com a praga das moscas. E aí, quando chegamos na quinta praga, que é a da morte dos animais, o Senhor não permite. Nesse momento, o Senhor passa a fazer uma distinção entre as pragas, e elas passam a atingir especificamente o povo do Egito, para que o povo de Israel pudesse, de forma prática, experimentar e perceber a grandeza do Senhor. Então, ele mata todos os animais do povo egípcio, porque o coração de Faraó continua endurecido, e Deus manda a sexta praga, que é a praga de tumores e de úlceras, e vai quanto a todos que são dos egípcios, e ficam coberto de tumores. A sétima praga é uma chuva de pedras, como se fosse os meteoritos dos filmes. O Senhor manda Moisés, e vai Moisés e Arão diante de Faraó e fala: olha, o Senhor vai fazer com que chova pedra, Então Deus vai mandar fazer essa chuva de pedra e vai destruir todas as suas lavouras, vai destruir as suas casas, vão matar os seus animais, se você não deixar o povo partir. E mesmo assim, o coração de Faraó estava endurecido.
Aí Deus manda a 8ª praga, que é a praga dos gafanhotos, e aquilo que a chuva de pedra não havia destruído, esses gafanhotos começam, né, a comer, né, o resto. Aquilo que não foi destruído pelas pedras foi destruído pelos gafanhotos. E aí e aqui começa a mudar um pouco o cenário, e no capítulo 10, versículo 10, depois de mandar os gafanhotos e comer tudo, o faraó vai afirmar o seguinte: em verdade, precisareis mesmo de Yahvé, quando eu vos deixar ir com vossas mulheres e crianças? Vede como tendes más intenções. Não há de ser assim, mas ide somente vós, os homens, e servi a Yahvé, porque isso é o que vos mesmo pedistes. Então, Moisés estava pedindo ali, né, para que pudesse todo mundo sair 3 dias ali e adorar ao Senhor Deus Yahvé. A quanto o faraó falou assim: não, vocês só vão lá e vão voltar, para que vocês precisam ir? As mulheres, os animais, os homens, por que vocês precisam ir todos? A ponto de que Moisés falou: é uma ordenância de Deus, que Deus mandou, nós precisamos cumprir. E quando esses gafanhotos tomaram conta, Faraó, ele declara a Moisés e Arão que ele pecou e contra eles, e perdoa, e fala para que cesse essa praga mortal, e Moisés sai da presença, e Yahvé sopra um vento poderoso, tira todos esses gafanhotos, e aí, quando é para o povo de Deus sair, Faraó retorna da sua palavra e fala assim: olha, na verdade vocês não vão sair não. E aí Deus manda, né, a 9ª praga e transforma, né, tudo em trevas. Por 3 dias houve densas trevas sobre todo o Egito, mas lá aonde os filhos de Israel habitavam tinha luz normal nas terras, porque Deus fez a distinção entre as pragas que afetavam o Egito e o povo de Israel, embora tudo que estivesse ali tudo que estivesse ali era no mesmo local, mas Deus ele guardou os seus. Irmãos, a 10ª praga nós vamos iniciar lá no próximo capítulo, porque essa nós precisamos falar dela de maneira mais detalhada. Ela é algo muito importante para mim, para nós, né, enquanto cristãos. Então a 10ª praga nós vamos iniciar depois, que já vai dar início à saída do povo de Deus do Egito, tá bom? Muito obrigado a vocês que nos acompanharam, que Jesus abençoe. Qualquer coisa, contem conosco. Vamos orar para encerrar. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, pela tua graça. Obrigado, Jesus, por tudo. Pedimos ao Senhor, fica conosco. Ajuda-nos, Senhor, cobre-nos com teu precioso sangue e derrama do teu poder e da tua graça. Desde já, Senhor, abençoa, Senhor, o culto de logo mais. Derrama, Senhor, da tua bênção e da tua graça sobre nós e o teu povo, em nome de Jesus, Deus. Amém e amém, Jesus. Amém, irmãos. Muito obrigado. Jesus abençoa todos vocês. Com Deus.